Olá, Valer! Adriele aqui, hein? Antes de a gente começar esse episódio, deixa eu dar dois recadinhos. Primeiro, a internet da Sil tropeçou aqui no Vale de Súplicas e por uma intempérie do destino, não teremos a imagem de nossa musa neste episódio. Contente-se então com uma fotinho dela, bela e faceira em meio à relva brasileira. A outra notícia: os Valers têm um desconto de 10% na primeira compra de qualquer produto da Positiva. Isso mesmo, a gente tem um cupomzinho. Que alegria! O cupom é Vale do Suplício, tudo junto em minúscula. Ele também vai estar aqui no descritivo do nosso episódio. Compartilhe por aí. Agora bora! Olá, Valers! E aí, como que vocês estão? E você, Sil, como que você tá? Eu tô bem, tô feliz, tô animada. Você que convive comigo diariamente sabe que é difícil, né? Eu não tá cheia de energia e animada, né? Essa bicha, gente, tem tanta energia que eu não posso abrir o Instagram dela uma vez, nos stories, que ela tá subindo pelas paredes, não é? Não, mas peraí, agora você explica, né? Porque senão a gente vai ter pra OnlyFans, né? Não, o negócio é literal, assim. Eu abro os stories dela, ela tá de pendurada, sabe aqueles negocinhos de parede de escalada? Ela Escalada, tá gente, lá, escalada. querendo chegar no topo, não sei pra quê. Tá Pro lá. alto e avante, gente. É essa a direção, esse é o foco. E ó, depois de abrir e gerir negócio por 10 anos no Brasil, pegando crise, pandemia, surto de dengue, influência, TikTok, todas essas coisas, subir parede, eu garanto que é o mais fácil delas, tá? O Twitter que virou Twitter, né? Como que a Isso. gente consegue lidar nesse mundo? Ai, meu Deus. Ela já me convenceu uma vez a subir essa parede. Eu fui porque era aniversário dela. Lembra? Lembro, mas ainda vai subir a pedra do baú comigo. Ai, gente, eu É tenho um medo de altura. acordo. Não, não. Não. Vamos, Logo vamos mais ver. Passa lá em casa. Passa lá em casa que a passa, gente vê. a Na gente volta vai. a gente compra. Bom, já que a Sil trouxe, né, essa coisa toda, né, da vida do empreendedorismo, do que a gente consegue e do que a gente não consegue controlar, eu já queria introduzir aqui o nosso desver da quinzena. Pois é, gente, a temperatura média do oceano bateu um novo recorde em março deste ano agora e acabou de chegar a 21,07 graus Celsius. O pico global anterior tinha sido registrado em fevereiro, o que significa que em só um mês a gente já bateu um novo recorde. Inclusive, a gente vem batendo novos recordes nos últimos 10 meses. A gente já está 1,58 graus Celsius acima do nível pré-industrial. Então, você que tá aí meio desavisado, você acha que pode parecer pouca coisa, assim, não são nem 2 graus, gente, pelo amor de Deus, que exagero. Mas esse é um aquecimento que compromete a biodiversidade marítima, e aí você também pode pensar, mas e aí, mar? Tô nem aí, vai ficar água mais quentinha, vai ficar melhor para mim? Só que não. O oceano, ele é responsável por regular a temperatura global. Então, a gente está falando aí de um risco para todo o planeta. A gente já sabe, né? Estamos numa crise climática, não é brincadeira. Esses dados são do Observatório Copérnicos, que é o serviço de monitoramento climático da União Europeia. E com esse clima de tristeza e desesperança, Sil, que eu deixo para você. Vamos lá, vou tentar melhorar um pouquinho isso, né? Deixar aqui um pouquinho mais alto astral. E, na verdade, a nossa convidada vai ajudar muito a gente nessa missão. Porque é verdade, assim, é importante você ter trazido isso, porque o ser humano realmente tem se esforçado para acabar com a única casa que ele tem, né? E isso enquanto a gente ouve as lideranças empresariais, lideranças governamentais, fazendo todos aqueles discursos bonitos sobre ESG. Mas, melhorando aqui o tom, a gente sabe que tem pessoas que acreditam que podem remediar o caos, estão trabalhando nessa causa de alguma maneira. E é o caso da nossa convidada de hoje, que ela é a cofundadora e diretora de impacto da Positiva, que é provavelmente uma marca que você já ouviu falar. Marcela Zambardino, seja muito bem-vinda aqui ao Vale do Suplício. Gente, que prazer estar aqui com vocês, batendo esse papo. Vamos falar de coisa boa. Vamos. Ufa! Olha, eu sou uma pessoa positiva. A Marcela falou 5 palavras, eu já vi que ela é uma pessoa otimista.
O nome Tem da que empresa ser. dela é Positiva. Isso aí. Lógico. Verdade, Marcela. Mas, ó, um prazer conversar com você e, assim, que bom que você traz esse olhar e você tem muito a contar pra gente aqui sobre o que você tá fazendo, né? E aí, só para situar o nosso ouvinte, a Positiva, gente, é uma marca 100% brasileira, que é focada na produção de produtos de limpeza e de autocuidado, que são totalmente sustentáveis. Aí a Marcela vai dizer o que isso significa, porque se diz totalmente sustentáveis, né? Não é só um certificado, não é só um título, isso que a gente vai querer entender também. Provavelmente você já viu a Positiva por aí, eu já vi a Positiva várias vezes, já comprei coisas, assim. Depois, Marcela, você conta também, mas eu sei que a Positiva tem uma presença grande aí no mercado, no varejo e tal, né? Mas para a gente começar, tá? Antes da gente falar de negócio, eu queria entender como as suas escolhas, né? Quando você escolheu o seu negócio, quando você escolhe todos os dias os caminhos que os produtos eles têm que ter, que não necessariamente são não é o caminho de menor custo, mas são escolhas mais sustentáveis. O que você teve que renunciar e você tem que renunciar nesse dia a dia com a Positiva para poder fazer essas escolhas melhores? Bom, vamos lá. Começamos já com os grandes desafios, né? É, bom, a gente, desde o início, nasceu para ser um negócio de impacto socioambiental. Isso era um critério de construção da empresa. E para a gente conseguir resolver os problemas sistêmicos que davam agonia na gente, a gente quis criar produtos baseados na economia circular, olhando para o ciclo de vida do produto. E aí, desde o início, a gente encontrou vários desafios para conseguir implementar essas soluções, principalmente quando a gente fala de embalagem. O principal fator de uma embalagem ali, função, é ela proteger bem o produto e também ter um apelo estético que torne o produto atrativo. Quando a gente fala de proteção de produtos líquidos, principalmente, e de produtos de limpeza que envolvem uma mão molhada na usabilidade, então esse produto pode escorregar da sua mão, quebrar, tem que pensar na experiência toda de uso e conseguir trazer materiais realmente ecológicos para essas embalagens sempre foi um desafio. Então, desde o início, a gente teve que estudar o que era menos pior, né? A gente não conseguiu nascer perfeito, acho que isso é super importante dizer. A gente começou trabalhando com plástico virgem, por exemplo, nas embalagens dos produtos líquidos, porque a gente não tinha volume também para trabalhar com um plástico 100% reciclado, que a gente gostaria, né, que fosse desde o começo. E aí, quando a gente foi optar o virgem, por exemplo, falando de menos pior, a gente consultou as cooperativas de reciclagem e entendeu, dentro dos virgens, qual que era o que tinha melhor valor para os recicladores, né? E aí a gente escolheu, por exemplo, um PET transparente, que ele vai ter um valor muito mais agregado do que um PET ou qualquer outro plástico que vai ser colorido. Então, assim, desde o começo a gente teve que fazer escolhas e assim é todos os dias. Ô Marcela, mas você falou da embalagem, mas a visão da Positiva quanto a criar um produto sustentável, ela também passa por escolha de matéria-prima e outros critérios aí, não só a embalagem, certo? Com certeza, a gente avalia o ciclo de vida inteiro, a gente atua muito na ODS 12, para quem ainda não conhece, ela representa a produção e consumo responsável. Então, a nossa circularidade, o nosso impacto, ele nasce lá no fornecedor. Então, quando eu vou falar de formulação, eu vou olhar da onde vem cada ingrediente que eu estou colocando na minha formulação. Porque também não adianta eu falar que a minha fórmula é vegana e eu estar destruindo, sei lá, uma floresta, né, para fazer isso, sabe? Então, a gente realmente tem uma análise de ciclo de vida muito completa. E com certeza, nossas formulações elas não têm nenhum derivado de petróleo, nem nenhuma substância que possa ser alergênica para as pessoas ou que possa contaminar a água e o solo, e a gente preza muito pela rápida biodegradabilidade, que é a decomposição rápida do material no meio ambiente,
e também a gente preza muito pela saúde das pessoas, né, no processo todo. E aí tudo é vegano e tudo é mineral ou vegetal. E isso que você falou de prezar pela saúde, Marcela, é uma coisa que dá para perceber, não, né? Mas pelo que eu stalkeei de você, pelo que eu pesquisei aqui antes da nossa entrevista, de que isso moldou mesmo a criação da Positiva, né? Porque, pelo que eu vi aqui, você começou a usar produtos naturais muito jovem, 15 anos, e a ideia da Positiva nasceu quando você estava no trabalho, outra área, né? Para quem não sabe, Marcela é formada em moda. Então, ela estava no trabalho, sentiu um cheiro forte de removedor, teve dor de cabeça e ela pensou: Meu Deus do céu, se isso está fazendo mal para mim agora, imagina para quem tem que manusear isso frequentemente, enfim, todos os dias. Então, tá. Esse foi o seu momento, né, da ideia, do momento eureka, aquele momento que a gente gosta de contar que fica bonito, né, numa narrativa. Mas eu tenho certeza que tinha muita coisa compondo a sua vida naquele momento, no seu entorno, das suas referências, que trouxe um verdadeiro significado para essa que poderia ser só mais uma ideia, né, como tantas ideias que todos nós temos. Então, eu queria que você contasse, por favor, como foi a trajetória da ideia até a realização e quais foram os novos pactos que você teve que fazer com você mesma para viabilizar o negócio? Bom, eu não acredito que quem empreende num negócio com propósito, empreende de forma linear. É diferente de quando a gente empreende para ganhar dinheiro, única e exclusivamente, porque aí normalmente você copia um modelo de negócio que já existe, porque você viu aquilo dar certo e aí você vai seguir a receita do bolo como se existisse, né, mas você vai tentar seguir ali, aquela referência para poder obter o seu sucesso financeiro. Quando você empreende com um propósito de real, genuíno, assim, a Positiva ela é uma extensão da maneira como eu gostaria que fosse o mundo, assim, como eu de fato gostaria que as pessoas pudessem consumir. Então, envolve muita idealização, né? Existe, eu realmente sou aquela empreendedora que é muito sonhadora, sou aquele clichê, assim. E, enfim, acho que nesse caminho, como você falou, 15 anos eu começo a ter uma alergia, vai fazendo uma linha do tempo bem rápida. Somando os sinais, né? Eu começo a ter uma alergia nas mãos, porque eu lavava louça em casa, aí eu vou na dermatologista, ela sinaliza que é do detergente, aí depois, mais tarde, eu tô trabalhando, eu sinto uma dor de cabeça. Sempre me conectei muito com as profissionais de limpeza, porque eu acho uma profissão que, assim, dá condições para qualquer pessoa viver melhor. Assim, eu acho muito incrível essa profissão, valorizo pra caramba e defendo muito essa causa, inclusive. Então, sempre tive esse contato e sempre percebi o quanto que elas submetiam a saúde delas para agradar rapidamente o cliente, né? Com efeito visual ali de limpeza. Então, isso sempre foi um outro aspecto social que me pegou muito. E aí, depois, mais tarde, eu comecei, quando eu fui morar sozinha, eu tive que comprar os produtos de limpeza para minha casa, eu não queria comprar nada. Eu fui no mercado. Vou limpar tudo com vinagre. Pronto. Exatamente. Só que eu não gosto do cheiro do vinagre, aí é que tá. Eu não gostava da sensação, aí colocava óleo essencial, mas não é, sabe, não é uma coisa Uhum. prática, né? E a vida é prática, né? Ela precisa ser prática e pra gente. Não dá pra gente ficar querendo complicar tudo, né? É, Sim. e aí, é, então, aí foi exatamente isso. Fui morar sozinha, comecei a observar que as pessoas iam no corredor de limpeza e colocavam um monte de produto no carrinho, assim. E eu ficava olhando aquilo, falava, gente, mas ninguém nem sabe o que está comprando. Tem gente que chega com listinha, tem gente que liga para alguém. E as pessoas nem sabem de fato, assim, a pessoa só quer resolver aquilo, comprar o mais barato, entregar para a pessoa que vai fazer, ou então ela fazer. Tipo, não é uma coisa que a pessoa aprecia, né? Só que Uhum. a gente sabe o resultado dessa relação de consumo com produtos de limpeza, né? A gente vê para quem mora em São Paulo, a gente vê um rio Tietê cheio de espuma, horrível, com cheiro né, que ninguém gosta. A gente vê poluições aí de embalagens em tudo que é canto. E quando você vai olhar, você vai numa cooperativa de reciclagem, você vê muito produto de limpeza.
Porque, assim, qual brasileiro que não joga fora uma embalagem de detergente ou uma esponja de plástico toda semana? São milhões de pessoas, né, no mínimo, milhões, assim. Então é um volume semanal de descarte muito grande. Aí quando eu me deparei com todos esses indicadores que estavam me agoniando ali, né, eu entendi que era um mercado que precisava ser olhado. Aí eu comecei a estudar o mercado no Brasil e fora do Brasil. Entendi que aqui no Brasil, isso em 2015, né, 2014, a gente tinha 4 multinacionais, e uma empresa nacional dominando muito o mercado, e fora do Brasil já tinha muita alternativa. E como eu já estava no movimento de alimentação orgânica e de consumir menos e melhor, né? Sempre foi um caminho que eu quis trilhar, assim. Eu entendi que tinha uma oportunidade para a gente atuar com limpeza no Brasil. E aí, só que com as minhas características, para escalar um negócio de produto de limpeza, eu precisava encontrar sócios que tivessem conhecimentos complementares. E aí que eu comecei a entender melhor como é que funciona montar uma empresa no Brasil. Como a Dani, desculpa, como a Silvia falou, é uma coisa assim complexa pra caramba, né? Sair do sonho e colocar no papel e começar uma coisa do zero. Sinceramente, eu não tinha nem noção da quantidade de coisas que eu ia ter que aprender, assim. É, Tem um meme muito bom, Marcela, que fala assim: a gente não faz isso porque é fácil. A gente faz porque pensou que seria fácil. exatamente. É desesperador quando você se vê no meio do negócio. Fala, meu Deus, onde eu fui amarrar meu burro? Só complementando, tem um gestor da Positiva que eu troco muito com ele, que está na área de tech, e ele falou assim para mim outro dia: você tinha noção que você ia ter que resolver esse tipo de problema? Eu não, óbvio que não, né? Senão, eu não sei se eu Queria tinha ajudar o começado. planeta. Ô, Marcela, quantas pessoas você tem hoje na A gente está em Positiva? 34 pessoas. 4. Uhum. Uma equipe grande, né? Grandezinha já. Ô, Marcela, vamos resgatar um pouquinho esse começo ainda, né? Porque tem adicionar mais um elemento de complexidade aí que vocês tiveram que lidar nesse começo, que é captação, né? Captação de recurso. Na nossa pesquisa, então, a gente viu que você abriu a empresa com o Alex Sabel, né? E ele é um cara que já vinha do mercado de cosmético, provavelmente já tinha alguma ideia também, alguma visão dessa questão do tema de sustentabilidade, eu não sei se você conta pra gente. E vocês começaram com uma rodada de investimento em que vocês captaram 3 milhões, né? Naquele comecinho em 2016. Se você quiser, me corrija aí, você veja se as informações estão todas certas. E assim, é o que a gente está falando, né? Captar dinheiro nunca é fácil. E assim, num negócio que eu não sei naquele momento quanta atratividade tinha também, né? Na visão de um investidor, de um potencial investidor. E assim, é lógico que a gente sabe que um bom plano de negócio, né? Um plano de negócio consistente, isso talvez o principal elemento aí de uma argumentação. Mas a gente sabe também que tem muita coisa relacional aí nesse meio, né? Então, o que além do plano de negócio, além de todas as questões técnicas, do que foi necessário mesmo para vocês conseguirem atenção e conseguirem ganhar a confiança desses potenciais investidores? Bom, Sil, a gente se encontrou, eu e o Alex, e o Rafael, que são os 3 fundadores. O Alex e o Rafael são primos, por indicação mesmo de pessoas que eles já queriam fazer um negócio de produto que escalasse economia circular e gerasse impacto socioambiental. E aí, conhecidos meus fizeram a conexão com eles, porque eu já tinha uma trajetória de transformar produtos de problemas em soluções, né? Eu sempre trabalhei com produto, né, como estilista, mas eu já tinha alguma característica de transformar lixo em produto, eu tinha uma certa expertise com isso. A gente se conectou e eu já não queria mais trabalhar com moda, muito consciente do que o mercado de moda gera, né, de problema social e ambiental, e eu não estava conseguindo mudar do jeito que eu queria o mercado na época, então eu
eu quis ir para bens de consumo diário e recorrente. Tá, então eu conheci o Alex e o Rafael, aí apresentei a ideia da gente montar uma linha de produtos de limpeza naturais aqui no Brasil, apresentei um pouco o mercado aqui, o que tinha, mostrei o que tinha fora, e a gente estudou o tamanho do mercado, que eu acho que é um ponto que para investidor é muito importante, olhar para a oportunidade do mercado, o tamanho, a categoria em si, a recorrência também foi um fator que sempre foi muito atrativo para investidor, porque produtos de limpeza, como a gente estava falando aqui, você compra toda semana ou você compra um volume grande por mês, né? E é um item de necessidade básica, então independente de crise, ele está ali também presente nas compras. E então a gente juntou toda essa oportunidade com um movimento que estava acontecendo em 2000, com dois movimentos que estavam acontecendo em 2016 que foram muito estratégicos, que era o crescimento a possibilidade de você vender online direto para o consumidor e o crescimento desse hábito no Brasil. Então a gente começou, na verdade, com o investimento dos sócios. Foi um valor bem menor do que esse que você mencionou. Esse valor de 3 milhões, ele já acontece em 2 rodadas de captação, que elas vão acontecer a partir de 2018, quando entra o nosso atual CEO como investidor da empresa. E aí, de 2016 para 2018, para essa captação, a gente teve que validar muitas hipóteses, a gente teve que pivotar o modelo de negócio, que começou com uma assinatura que eu particularmente achava que era a ideia genial, né? As pessoas assinarem produto de limpeza, para você não ter o trabalho de ficar lembrando de comprar e poder configurar lá e chegar tudo na sua casa com a nossa curadoria. E aí fazer esse ciclo ser cada vez mais barato para a pessoa também e trazer uma previsibilidade para a empresa. Só que você começar uma marca em 2016 com esse conceito foi muito inovador, e as pessoas não conseguiam confiar, né? Não tinha referência. As pessoas falavam, tá, é que nem vinho, é que nem Netflix, sabe? Porque não tinha muita. Não estava tão consolidado esse modelo de assinatura, né? Das coisas, de todas as coisas, né? Sim, e a assinatura tinha um preconceito também de que a marca ia querer agarrar você e você ia ter dificuldade de cancelar, sabe? E aí, com o que a gente fez foi entender o mercado brasileiro naquele momento, guardar essa estratégia da assinatura por conveniência para um momento que o mercado e o consumidor tivesse mais preparado. E aí a gente pivotou o modelo de negócio para vender avulso nossos produtos, para poder gerar mais experimentação, aquisição e entrar em alguns pontos de venda para sentir como que era a presença, porque o brasileiro, antes da pandemia, comprava muito mais produto de limpeza fisicamente, né? E aí, enfim, aí a gente constrói e valida todas essas hipóteses até chegar no momento que a gente entende que a gente validou, viu que dava certo, e aí a gente precisava de mais capital. Aí que a gente vai captar com um investidor externo pela primeira vez, que aí é quando o Leandro, que é o atual CEO, entra em abril de 2018. Então ele entra como investidor, como CEO, e ele já conhecia vocês ou vocês tiveram que chegar até ele e fazer todo esse namoro? A gente precisava de alguém que tivesse essa visão a longo prazo, né? Porque buscar um investidor que quisesse retorno a curto prazo não era viável para o tipo de proposta que a gente tem. Nossa, Marcela, e com isso que você está falando, isso até já me gera a próxima pergunta, porque falando de investimento com você, não tem como não falar dessa última captação que vocês tiveram com a Cria, que foi de 8,3 milhões de reais, que foi o maior volume já levantado por crowdfunding aqui no Brasil. Então, nesse modelo de investimento, a gente está falando de clientes, colaboradores, ex-colaboradores, admiradores, pessoas
que vão lá, dão o que podem, né? Entram, formam esse fundo coletivamente, porque apostam numa marca, apostam aí na ideia de vocês. E aí, aproveitando isso que você falou, né? Porque aqui no Brasil, quando a gente pensa em investimentos, fundos de venture capital, eles pensam em uma saída em 3 até 5 anos no máximo, né? Eles não querem ficar casados com aquela empresa. Se casou é porque não deu certo. Qual liberdade que essa captação via esse formato de crowdfunding, então sem depender aí dos venture capitals, trouxe para a operação da Positiva? Bom, essa forma de captar coletivamente era um desejo nosso desde o começo, né? E foi incrível conseguir realizar isso. Uma coisa que eu aprendi aqui nesses quase 10 anos de empreendedora é que existe o tempo certo para fazer as coisas, sabe? É, a gente tem que sonhar, a gente tem que idealizar, mas a gente precisa entender se existem condições favoráveis para você testar aquela sua hipótese ou validar seu sonho, né? E aí o crowdfunding ele é um grande exemplo disso. A gente queria ter captado lá no começo já assim, só que a gente não tinha uma comunidade forte o suficiente. A marca não tinha uma relevância para fazer as pessoas, por acreditar no crescimento, né, possível crescimento, tirassem dinheiro, pessoa física tirando dinheiro para colocar num modelo de investimento que você não consegue, daqui 2, 3 meses tirar o dinheiro e colocar em outro lugar. O equity crowdfunding, para quem não sabe, a modalidade, você só se beneficia no momento de saída. Então, se a empresa for adquirida, ou se ela abrir capital, ou enfim, você não consegue movimentar. Então, seu dinheiro fica ali, na empresa, e você está de acordo com isso. Não tem como se arrepender, sabe? Mas, enfim, foi uma grande conquista, porque a gente conseguiu levantar esse volume de dinheiro no Brasil, pós-pandemia, para um negócio de impacto. A última rodada que teve, que tinha batido recorde, foi uma fintech, que, como você mesmo falou, Adri, traz retorno e exit muito rápido, né? Normalmente, porque é um negócio exclusivamente feito para gerar lucro para os seus acionistas, né? É o principal objetivo. E o nosso não. Então, acho que foi uma baita conquista. E eu acho que o que traz, assim, de liberdade, de ganhos, né? De benefícios, é porque a gente ganhou um reconhecimento no Brasil, assim, por ter batido esse recorde, que foi super relevante. A imprensa noticiou muito bem essa conquista da Positiva. A gente teve mais de 80% das pessoas que investiram são usuárias dos nossos produtos. Então, são pessoas que agora, de fato, se sentem embaixadoras da marca. A gente começou a ter um relacionamento, a gente fez eventos com essa comunidade investidora, e hoje a gente tem um grupo no WhatsApp com eles, por exemplo, que qualquer lançamento que a gente tem, que seja de uma funcionalidade no nosso site para facilitar a compra, ou um programa de indique e ganhe, a gente conta com 188 pessoas para espalhar essas informações. Eu acredito muito na construção coletiva para a gente conseguir mudar um modelo que já é obsoleto, que está muito travado, né? Eu acho que é, o tentar sozinho penetrar num mercado que é dominado por multinacionais e que movimenta bilhões é muito mais difícil. Então, eu acredito muito nesses formatos colaborativos. Que legal. E até isso também me leva a uma outra questão, que é vocês querem usar parte desse dinheiro para baratear o custo de produção, né, Marcela? E permitir que esses produtos eles tenham um maior acesso da população, né? Cheguem a mais pessoas, porque preço sempre foi uma questão para quem quer optar por produtos sustentáveis. Adri, a gente entendeu, desde 2019 a gente montou uma área de pesquisa interna e a gente é muito voltado para dados, e tudo está disponível para o time inteiro para tomar decisão baseado nesses números. E a principal barreira de crescimento da Positiva era preço. O consumidor quer produto mais ecológico, mais natural. Todo mundo se sente melhor apoiando e consumindo melhor, né? Ainda mais quando não é alimentação, que você não mexe no paladar, sabe? Que já está viciado. É,
Então, até tem uma pesquisa recente que fala que produto de limpeza é a transição dos naturais mais fácil de fazer, sabe? Porém, a gente vive numa realidade brasileira que não tem nenhum tipo de incentivo para as empresas que estão trabalhando com embalagens ecológicas e formulações ecológicas. Pelo contrário, o incentivo é dado para quem está trabalhando com ultraprocessados, agrotóxicos e etc. Então, é uma batalha. Eu não gosto muito de termos bélicos, mas no caso é uma batalha que é bem desafiadora. A gente tinha uma frustração muito grande de fazer qualquer conteúdo e vir comentários falando que a sustentabilidade é linda, mas ela era só para pessoas privilegiadas. Particularmente, gerava uma frustração enorme, porque é isso, assim, a gente quer realmente, a gente sabe que muitos produtos precisam de um grupo de pessoas que, né, primeiro aprova e aí cria condições para que depois você consiga chegar num grupo maior de pessoas, né? Quem já empreendeu aqui sabe a complexidade que é você conseguir escalar um negócio. E aí, o que a gente fez? Analisando todas as condições, durante a pandemia, o nosso principal fornecedor de produto de limpeza e de higiene pessoal, de autocuidado, que tem a licença para fabricar os dois, ele estava entrando em recuperação judicial. E aí a gente... Vixe, Maria! Pois é. A gente tinha a opção de não trabalhar mais com ele, desenvolver outro, ou adquirir a fábrica dele e atuar efetivamente, parar de tentar convencer as pessoas do quanto essa diferença de 2 vezes mais valia a pena, a gente, de fato, assumir a produção dos nossos produtos e aí conseguir mexer na margem diretamente e também aumentar nossa capacidade de distribuição, né, de produção e de distribuição. A gente, que é uma marca que sempre prezou muito por rastreabilidade, também tinha esse ativo e também tinha a questão da gente conseguir ter um centro de distribuição otimizado ali, porque a localização da fábrica era muito interessante, que também mexe muito, né? No Brasil, produto e frete tem Sim. né, um consumo muito grande ali da margem. Então, a gente adquiriu essa fábrica em 2021 e aí, desde então, a gente começou uma estratégia de se comparar com os produtos líderes de mercado para ter o mesmo preço ou, no máximo, 30% a mais, que foi o que inúmeras pesquisas apontaram para a gente que o brasileiro está disposto a pagar por um produto mais ecológico. E aí, hoje, a gente está com 62% do portfólio já dentro desse índice, de igual ou até 30% a mais, e os nossos números demonstram que a gente teve muita coragem de baixar os preços e apostando num aumento de venda por unidade, né? E os nossos números comprovam que a gente está na direção certa. E só complementando, assim, hoje o time interno tem muito orgulho dessa estratégia também, porque às vezes parentes não conseguiam consumir também os produtos, porque os produtos não tinham preço tão acessível, não era uma escolha, e hoje já é uma escolha geral, assim. Então, foi um grande ganho também em termos de cultura da empresa. A nossa comunidade, que é super forte, entendeu muito bem o movimento que a gente fez, sem perder qualidade, porque a gente adquiriu a fábrica, a gente verticalizou. Então, a gente conseguiu fazer esse movimento, inclusive aumentando a qualidade das formulações. Nossa, Marcela, é muito complexo mesmo, né? Porque quando a gente fala em ser sustentável, não basta a gente ser, né? Você tem que cuidar de todo o seu ecossistema, toda a sua cadeia de valor, né? Que a gente já viu que isso é uma preocupação de vocês, enfim. Ó, a gente tá se aproximando aqui, tá? Do final do episódio, mas chegou uma hora que a gente sempre espera com muita ansiedade, que é de expor aqueles tombos que deixam avarias, mas que não impedem a gente, empreendedoras, de seguir. Então, bora lá, Adriele Marquezine.
Desaprendendo com o exemplo, porque errar é humano. Já repetir o erro. O que mais me irrita no universo das startups? Pode ser muito sincera, é pra ser. Muito, por favor. O que mais me irrita é uma mentalidade ainda que visa só o retorno financeiro e a concentração de poder na mão de poucas pessoas. Todo mundo, né? É o sonho, como é que fala? Se a educação não é libertária, o sonho do oprimido é ser opressor, né? Todo mundo quer ter uma startup para ficar rico e não para fazer Acho que alguma é coisa do Freire, positiva. né? Acho que é do Paulo Freire, sim, É, do sim. Paulo. Vai lá, Marcela. Heróis sustentáveis que morreram de overdose de greenwashing. Gente, que bom. Calma, nem sei. Não estava preparada para essa. Bom, eu não acredito em heróis. Eu nunca acreditei neles. Então você nem tinha. Nem tinha, nunca tive. Muito bem, gostei de ver. Um romantismo sustentável que eu não tenho mais. Eu tive uma fase que eu tava maluca de coletar lixo em tudo que era lugar, assim. Nossa, realmente, aí eu tenho um filho de 3 anos. A hora que ele começou a pegar tudo que era lixo junto comigo, com a mãozinha dele, eu parei de dar esse exemplo. E hoje em dia, eu parei, assim, eu ainda faço, eu costumo ir muito à praia, eu ainda pego, mas quando a situação tá muito complicada, eu lamento e sigo em frente. A gente tem que saber o que a gente pode e o que a gente não pode fazer, né? Não dá para carregar tudo nas costas. Não dá, fica muito pesado. Muito pesado. Marcela, que papo legal, que papo gostoso. Foi muito bom te conhecer mais da Positiva. Já sou fã, já que, nossa, só desejo tudo de melhor para vocês nessa nova empreitada, na verticalização. Eu espero de verdade que o portfólio de vocês chegue a mais pessoas e que seja um começo de uma mudança mesmo de mentalidade da ideia para a ação que a gente precisa mesmo na sociedade. Então, muito obrigada por compartilhar tudo isso que você aprendeu com a gente hoje. Eu que agradeço o interesse e a gente poder trocar tanto assim. Obrigada, sucesso para vocês também. Obrigada. E você que está ouvindo a gente, não esquece de seguir a gente nas redes sociais. A gente está no Instagram, no TikTok, no LinkedIn. Também, se você puder compartilhar esse episódio com alguém que você gostou, isso vai ajudar bastante a gente aí no ranqueamento do nosso canal, tanto no YouTube quanto no Spotify. Aí faz aquela coisa toda de dar 5 estrelas, seguir, todas essas coisas aí. E se você tiver alguém para indicar para participar aqui do Vale do Suplício, é só mandar um e-mail para valedosuplicio@agenciasense, com se no final.com.br. Muito obrigada e até o próximo Vale. Tchau! O Vale do Suplício foi idealizado e é produzido e apresentado pelas jornalistas Adriele Marquezine e Silvia Paladino, cofundadoras da Agência Sense. A identidade visual foi desenvolvida por Edu Ramos, do Grande Estúdio, e a edição dos episódios fica a cargo da Vídeo É Isso. Estamos no YouTube, Spotify, Google Podcasts, Apple Podcasts, Instagram, LinkedIn e TikTok. Siga a gente!